fiz o Botox e não funcionou. O que será que aconteceu? Eu sou a doutora Thaís Ricart e esse é o canal Estética para Biomédicos. Pessoal, vamos lá. Para termos um resultado satisfatório da toxina botulínica, o Botox, precisamos entender 3 pilares. O primeiro deles é a medicação, o segundo deles é o profissional injetor e o terceiro é o paciente, o seu sistema imunológico em si. Então, para vocês entenderem, a medicação ela precisa ser diluída em soro e a quantidade de soro ela é estipulada pelo fabricante conforme a forma que você prefere trabalhar com a diluição, certo? Então, suponhamos que eu tenho uma medicação que eu preciso diluir em 2 ml de soro. O que alguns profissionais fazem? Diluem maior quantidade de soro, acreditando assim, que eles terão mais quantidade de unidades para se trabalhar, podendo assim atender mais de 2, 3 pacientes, certo? No início pode ser um resultado satisfatório, depois a medicação sai, porque ela está hiperdiluída, tá? Depois de diluída essa medicação, ela precisa ser armazenada numa temperatura correta. Terceiro, e não menos importante, essa medicação precisa estar dentro do prazo de validade, certo? Toda a parte da medicação foi feita corretamente. Agora a gente vai entender como foi a aplicação desse profissional. Quais foram as técnicas que esse profissional injetor usou para você? Existem profissionais que acham que a toxina botulínica é uma receita de bolo. Então, para esse paciente eu vou fazer desse jeito, para esse também, para esse também, para esse também. Não é a realidade, gente. Precisa entender a anatomia e a força muscular do seu paciente. Então, eu preciso ter técnica de aplicação e saber a quantidade de medicação eu preciso utilizar para cada músculo do meu paciente. Então, pensando que a medicação foi diluída corretamente, armazenada corretamente, o profissional injetor trabalhou de forma correta, na dose certa, o que pode ter acontecido então? Pensando no paciente, o que acontece? Primeiro, depois da aplicação, nós recomendamos nos primeiros 15 dias evitar o uso de antibióticos e anti-inflamatórios. Evitar o uso. Pode ser que corte o efeito da medicação, da toxina botulínica nos primeiros 15 dias, tá? Evitar. Você não fez isso, mesmo assim não funcionou. Vamos entender então como funciona. Se é a sua primeira aplicação de toxina botulínica, você tem 30 anos, você concorda comigo que você teve 30 anos de força de contração muscular? Então que talvez uma única aplicação de toxina botulínica não seja o suficiente para paralisar a sua musculatura? Então eu explico isso para meus pacientes também, que talvez a primeira aplicação não seja totalmente satisfatória, mas que a segunda com certeza funcione melhor. Então, se você aplicou pela primeira vez, não ficou tão satisfeita com o resultado, dá uma segunda oportunidade para a toxina botulínica, que eu tenho certeza que se seguir todos os critérios que eu falei anteriormente, a segunda aplicação vai ser perfeita, tá bom? Confia. Comenta aqui embaixo a sua dúvida que eu quero te ajudar.